Quantos acreditam que nós estamos vivendo os fins dos séculos? Né? Embora, né, essa semana, a notícia da semana está sendo o ataque da Rússia à Ucrânia. Né? Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que a Bíblia fala em Mateus 24 sobre os rumores de guerra. Quando eles acontecessem, ainda não seria o fim. Então, nós cremos que nós estamos caminhando para o fim, que são sinais do fim dos tempos, né, essas guerras, mas Deus não quer que a gente se desespere, Deus não quer que a gente fique com medo, Deus não quer que a gente fique com alarde, né, como aquela igreja de Tessalônica, que diante da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalonicenses, eles pararam de trabalhar. Aí Paulo precisou escrever a segunda carta: ó, irmãos, voltem a trabalhar, vamos trabalhar, ninguém deixa o seu trabalho não, porque ainda não é o fim, fica tranquilo, tem muitos sinais ainda para acontecer, né? Olha só o que Paulo vai falar lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha o que Paulo vai dizer, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo vai dizer assim: ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou o nosso ajuntamento, a nossa congregação com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, vai dizer: o dia do Senhor já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha. Em algumas versões está a palavra apostasia, que no grego é a palavra partida, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, pois já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o detém, até que seja manifestado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Até aqui. Então, aqui nesse texto aqui, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, ele vai deixar aqui algumas receitas, vai deixar aqui algumas pistas, melhor dizendo, para que a igreja, e aí igreja eu incluo nós aqui, para que a igreja não se desespere diante de alguns acontecimentos, né? E não venha se precipitar em atitudes, né? Olha só, Paulo aqui ele vai deixar alguns ingredientes aqui. Ele vai dizer: irmãos, quanto a segunda vinda de Jesus, né? E o nosso encontro com Ele, rogamo-vos que não vos demovais. Essa palavra demovais também é a palavra renunciar, ou seja, não renuncie facilmente o vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como o dia do Senhor já tivesse chegado. Mas só vamos fazer uma pausa aqui. Qual que é a diferença do dia do Cristo e do dia do Senhor? Porque tem traduções que falam dia de Cristo e tem traduções que falam dia do Senhor. Dia de Cristo é o dia que a gente vai se encontrar com Jesus. É o dia do arrebatamento. E dia do Senhor é um período de 7 dias, de 7 anos, melhor dizendo,
né? Dividido em tribulação e grande tribulação. Então Paulo está dizendo aqui como que o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, já tivesse chegado. A igreja de Tessalônica achava que o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, já teria chegado, quando na verdade, né, não tinha chegado, não chegou até hoje ainda, né? E ele continua dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Aqui eu queria compartilhar algo que eu aprendi com vocês, muito importante. Uma grande parte da igreja de Jesus acredita que essa palavra apostasia aqui é apostasia no sentido de apostatar da fé, ou se desviar da fé. Então uma grande parte de teólogos, né, cristãos, escatologistas, acreditam que nos últimos dias na Terra vai acontecer uma grande apostasia, ou seja, muita gente vai se desviar. No entanto, a tradução correta aqui dessa palavra no original em grego é a palavra partida. Então, eu creio, por tudo que eu pesquisei e estudei, que a melhor tradução aqui não é a palavra apostasia. A melhor tradução é a palavra partida. Eu já vou provar para vocês por quê, né? Então ele está dizendo aqui, ó, ninguém de maneira vos engane, pois isto não acontecerá antes que venha a partida e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está dizendo aqui, né? Que a volta de Jesus não vai acontecer, a vinda de Jesus, né? O dia de Cristo, que é a vinda de Jesus, o dia que a gente vai se encontrar com Ele, o dia do arrebatamento, para participar do tribunal de Cristo, onde nós vamos ganhar o galardão, a recompensa. A Bíblia diz que isso não vai acontecer antes que aconteça a partida, ou seja, o arrebatamento da igreja. Essa é a tradução mais correta. Então, como é que eu sei disso? Porque essa mesma palavra apostasia, ela está em Atos 21, 21. Isso eu aprendi com um escatologista muito bom que tem na nação brasileira, que se chama Natan Rufino. Olha só, Atos 21, 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 21. Atos 21, 21. Vai dizer assim: acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Essa expressão aqui, apartarem de Moisés, é a mesma palavra usada para apostasia. É a mesma palavra no original em grego. Então, a tradução mais correta dessa palavra apostasia é apartar. Ou seja, o que é apartar? Imagina que eu estou unido aqui com o Valmir, então a gente está junto, presta atenção. Eu estou junto do Valmir. O que é se apartar dele? Se apartar é se afastar. Ok? Dando para entender? Estou junto, e aí o Cleverson diz, ó, se aparta dele, ou se afasta dele, então eu vou me afastar. Então, quando a Bíblia diz aqui que esse encontro com Jesus nos ares, com Cristo, o dia de Cristo, não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, ele está dizendo, sem que antes venha o afastamento, o apartamento da igreja. Ou seja, a igreja vai se apartar e vai da terra e vai se afastar do planeta e vai se encontrar com Jesus na altura. Então, sem que antes venha a partida. A tradução correta no grego, você pode pesquisar, tá? É a palavra partida. Ou seja, se retirar, é a separação. A igreja vai se separar e vai se encontrar com Jesus no tribunal de Cristo para receber galardão. Então, Paulo está escrevendo aqui os Tessalonicenses dizendo, olha irmãos, não se preocupem, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como o dia de Cristo já tivesse chegado, porque não chegou. Ninguém de maneira vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a partida, ou seja, o arrebatamento. Perdão, queridos, deixa eu corrigir aqui. A tradução correta aqui do dia de Cristo aqui, na verdade, é o dia do Senhor, tá? Deixa eu corrigir aqui. Então ele está dizendo que o dia do Senhor
não vai acontecer. O dia do Senhor, que é esse período de grande tribulação, né? De tribulação e grande tribulação, não vai acontecer antes da partida da igreja. É assim que eu creio, que nós seremos arrebatados antes, tá? Que a mesma palavra que está escrito lá em Atos 21, né? Sobre apartar, é a mesma utilizada aqui. Então, não se preocupe, né? Isso que está acontecendo aí na Ucrânia, isso são só rumores de guerra. O fim só vai estar realmente próximo depois que a igreja for arrebatada. E continua dizendo, e se manifeste o homem do pecado. Eu creio que depois que a igreja for arrebatada, vai haver a manifestação do anticristo. Mas essa manifestação do homem do pecado, que é o anticristo, ela só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento, o anticristo não vai se manifestar, né? Que agora já estão imaginando que o Vladimir Putin possa ser o anticristo, né? Então já começam as especulações. A Bíblia diz que o anticristo ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e o que é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aqui vai dizer, né, que tem uma pessoa, tem alguém que o detém e que no seu próprio tempo seja manifestado. Alguns acreditam que esse que o detém, que detém a manifestação do anticristo, é o próprio Espírito Santo que está na terra, né? Alguns acreditam que o que detém é a igreja. Enquanto a igreja não é arrebatada, ou enquanto o Espírito Santo está se manifestando na terra, o anticristo não pode se manifestar. Mas a partir do momento que aconteça o arrebatamento, o Espírito Santo então não vai mais poder impedir ou frear a manifestação do anticristo. Ok? Só abrindo um parênteses aqui, algumas curiosidades bíblicas aqui, que muitos pastores não têm coragem de entrar nessa área, né? Que é uma área um pouco delicada, mas é assim que eu creio, né? Eu creio que o anticristo só vai se manifestar mesmo depois do arrebatamento da igreja, depois da partida da noiva. E aí então virá a grande tribulação, ou seja, o dia do Senhor. Então isso que a gente está vivendo ainda não é grande tribulação, não é tribulação. E o que a gente está vivendo são os princípios das dores. Vai ficar bem pior. Tá? Vai ficar bem pior. O que a gente está vivendo. Então deixar isso aqui gravado, porque tem pessoas que é só ter uma guerrinha, já é o fim, todo mundo vai se acabar. Não, o mundo não vai se acabar agora, fica tranquilo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas é bom deixar registrado que a gente realmente está caminhando para o fim. Tá? E isso a gente já compartilhou aqui em aula ou nas células anteriores. Ok? Então vamos aqui para encerrar. Então tudo isso lhes aconteceu como exemplos para estas coisas, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Essa frase aqui é matadora, né? Quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. A gente às vezes acha que está de pé, né? A gente às vezes acha que, porque eu estou na igreja, porque eu procuro viver uma vida de santidade. Experimenta não vigiar, para ver o que acontece. Experimenta brincar com o pecado. Experimenta murmurar. Experimenta duvidar do poder de Deus, né? Experimenta cair no pecado de idolatria ou de cobiça. Experimenta andar no pecado sem o temor de Deus, para ver o que vai acontecer com a gente, né? Então a Bíblia é clara: quem está de pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Abri um parênteses aqui, amados, para dizer que um dos pecados principais que esse povo cometeu, e por causa disso andou 40 anos no deserto,
foi um pecado chamado incredulidade. Incredulidade também faz parte dessa lista de pecados que o povo cometeu e por causa disso ficou 40 anos no deserto. E aí Paulo conclui, não veio sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Então Paulo está dizendo aqui que Deus nunca vai permitir que a gente seja tentado ou provado por Deus além das nossas forças. Então não adianta argumentar com Deus, dizer, Deus, essas tentações que o Senhor tem permitido, essas provações, são muito mais fortes do que eu posso suportar, porque não são. Deus sempre dá um escape. Junto com a provação, junto com a tentação, tem sempre um escape. Deus sempre dá uma saída, Deus sempre abre o mar. Tudo que eu preciso é crer. Amém? Se eu crer, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, como diz a música da pastora Ludmila Feber, nunca pare de lutar, vem, o tempo certo vem. E ele encerra dizendo, eu quero encerrar minha fala dizendo, portanto, meus amados, fugir da idolatria. É interessante que a idolatria, Paulo ele repete, fugir da idolatria. Por quê? Porque a idolatria é algo realmente abominável aos olhos de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso Paulo repete a palavra idólatra, idolatria, 2 vezes aqui nesse texto, para deixar bem claro, fujam da idolatria, não sejam idólatras, porque Deus abomina, odeia a idolatria. E lembrando também que o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos familiares, nada pode ser mais importante do que Deus. Se tem uma área de ídolos que muitas vezes tem afastado o povo de Deus, às vezes a pessoa coloca o marido, o cônjuge, o filho, se torna mais importante que Deus. E Deus disse na sua escritura, Jesus falou, e quem ama o pai, quem ama a mãe, quem ama o filho, quem ama a esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Então é bom a gente prestar atenção nisso daí, porque muitas vezes a própria família, o próprio familiar, pode ser utilizado pelo próprio inimigo para tentar nos afastar do plano de Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção, assim como uma rainha má, rainha Jezabel, lá no Antigo Testamento, perseguia um profeta, muitas vezes, que era esposa do rei, às vezes a tua própria esposa, teu próprio filho, o próprio familiar, alguém que você ama muito, pode ser utilizado pelo inimigo temporariamente para tentar te afastar do propósito de Deus. Então a gente tem que vigiar para não entrar em tentação. Primeiro e maior mandamento sempre foi e sempre será: amarás o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e de todo o entendimento. Nada pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa mensagem, por essa palavra que o Senhor nos deu na noite de hoje. Eu te peço que teu Espírito Santo possa estar completando essa obra na nossa vida, que teu Espírito Santo possa fazer com que essa semente possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que está aqui presencialmente, aqueles que vão ouvir essa mensagem que foi gravada. Abençoo cada um no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que realmente essa palavra possa fazer a diferença nas nossas vidas. Pai, aumenta o nosso temor, Pai. Aumenta o nosso temor. Como aqui foi dito, quem está de pé, cuide para que não caia. Pai, aumenta o nosso temor e aumenta a nossa guarda, que nós possamos vigiar e orar para não entrar em tentação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Alguém gostaria de compartilhar algo aí que Deus falou com você na noite de hoje? Agora é o momento da réplica. Começar pelo Valmir, que é o mais corajoso, para incentivar o visitante. Vocês conseguiram entender ali, na 2 Tessalonicenses, isso daí, irmãos, para quem escuta assim a primeira vez que vocês estão... Eu acredito que alguns de vocês é a primeira vez que escutam essa explicação, tá? E eu quero dizer para vocês que essa explicação minha, embora que eu me atrapalhei um pouquinho aqui na hora de explicar,
Eu quero dizer para vocês que isso aqui é fruto de muita pesquisa, tá? A minha Bíblia está toda rabiscada aqui, ó. Então, se vocês pesquisar, esse texto na Bíblia, essa troca de duas palavras ali faz uma confusão danada. Se no lugar do dia do Senhor você colocar dia de Cristo, e no lugar da palavra partida você usa a palavra apostasia, muda todo o sentido, muda tudo. A interpretação muda totalmente. Porque se eu colocar apostasia, então eu vou acreditar que antes da volta de Jesus vai ter um monte de gente se desviando. Quando na verdade eu não creio assim. Eu creio num grande avivamento que vai vir. Eu creio que vai ter um grande avivamento, que nós vamos viver um grande avivamento antes da volta de Jesus. Então eu não posso crer que vai ter uma grande apostasia. Eu tenho que crer o contrário. Que eu estou aqui, ó, incentivando vocês, vamos para cima, vamos ganhar as almas, vamos pregar o Evangelho. Eu creio num grande avivamento. E se nós não crer assim, nós vamos agir igual aqueles espias lá que não acreditavam. Né? Eu tenho que agir como Josué e Caleb. Eu tenho que, até o final, eu tenho que crer num grande avivamento. Agora, se eu creio que vai ter uma grande apostasia, um monte de gente vai se desviar, aí eu vou pensar assim, então não adianta pregar o Evangelho. Vai ter um esfriamento geral, vai se apostatar um monte de gente da fé, um monte de gente vai se esfriar. Então é besteira o que eu estou fazendo aqui hoje à noite, é perda de tempo, que a maioria vai se esfriar mesmo, vai se desviar. Não. A tradução correta, a mesma palavra que está escrito lá em Atos 21, é a mesma palavra. Apartar. Então a tradução correta aqui é apartar, é partida. Ou seja, a igreja vai ser apartada da terra. O que é isso? O arrebatamento. Então, o anticristo não se manifesta na terra antes do arrebatamento. Então, pode até que o anticristo já esteja entre nós, mas ele só vai se manifestar depois do arrebatamento da igreja. Ok? Então, o dia do Senhor, não é o dia de Cristo. O dia do Senhor, ele não chegou ainda. O que nós estamos vivendo não é tribulação, é princípio das dores. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esse irmão, Natan Rufino, né, que é um escatologista brasileiro, embora não seja a especialidade dele a escatologia, mas é alguém que se empenhou em se aprofundar no estudo detalhado desses textos, né? E eu recomendo, tá? Quem gosta de escatologia, eu tiro o chapéu, porque a pessoa tem um dom realmente, esse irmão, e ele foi a fundo, ele pesquisou esses textos a fundo, e realmente fica claro, né? Fica claro. 22. 2 Tessalonicenses 2, do 1 até o 12, pode colocar. E aqui, ó, na minha tradução, aqui, quando diz o dia de Cristo, na Almeida Revista e Corrigida, a maioria das versões, e também a Almeida Revista e Atualizada, fala o dia do Senhor. Então, a tradução correta, se alguém aqui tiver Almeida Revista e Corrigida, vai aparecer o dia de Cristo, mas a tradução correta é o dia do Senhor. Aí faz sentido, né? Senão confunde tudo a mente. Como a minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida, aqui está o dia do Senhor. A tua está o dia do Senhor? A minha está o dia de Cristo. Então, quem usa a tradução Almeida Revista Corrigida, fica bem confuso, né? Agora, quem usa uma outra tradução, Almeida aqui Revista... fala da apostasia, aí... Como é que está a tua ali no versículo 3? 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Apostasia. Alguém tem algum... Seja revelado... Apostasia também? E como é que está na tua, Cleverson? 2 Tessalonicenses 2, 3. Eu acho que a minha é Almeida para corrigir. Almeida? Essa aqui também está apostasia. Revista e Corrigida, então é a mesma que a minha. Essa aqui é revista e corrigida. A palavra apostasia, a maioria dos tradutores usam realmente a palavra apostasia, tá? Só que essa palavra apostasia no grego, no original,
é a mesma palavra usada lá em Atos 21, 21, que no original é a palavra partida. Então, apostatar é a mesma coisa que separar, né? Apostatar o que é? Separar da fé. A pessoa se desviou da fé. Então é a mesma coisa que apostatar, a mesma coisa que partir, se afastar, se separar, está entendendo? Então aqui ele está falando da separação, da partida, da retirada, da separação da igreja. Então essa é a tradução correta. Pelo menos é assim que eu creio, tá, irmãos? Que para mim faz todo sentido que Paulo está querendo dizer aqui que o homem do pecado, ou seja, o anticristo, ele não vai se manifestar na terra antes que aconteça a separação, ou seja, a retirada, a partida da igreja da terra. Aí para mim faz todo sentido. É assim que eu creio, né? A minha está assim, mas aqui na explicação dela está certo. É? A pessoa falou, na primeira epístola, Tessalonicenses, Paulo dá um tipo que todos os crentes verdadeiros serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Assim ficarão para sempre com ele. Esse evento os livrará da ira futura de Deus sobre a terra. Amém, amém. Mas vocês estão entendendo por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque se você interpretar a palavra apostasia como o esfriamento da fé, isso daqui leva a crer, levaria a gente a crer que haveria um grande esfriamento antes da volta de Jesus. No entanto, nós precisamos crer no que está escrito lá em Joel. Olha só o que está escrito lá em Joel. Vamos pegar agora o Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer em Joel, capítulo 2, no versículo 28, e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrareis maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse entre os restantes que o Senhor chamar. Que diz, né? E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Né? Então nós cremos que esse texto de Joel, ele se cumpriu no dia de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio ali com fogo, né? E derramou ali o Espírito sobre aquele povo, eles começaram a falar em outras línguas. Mas nós cremos que no segundo momento do cumprimento dessa profecia de Joel, que é para os últimos dias da igreja aqui na terra, onde o Espírito Santo vai ser derramado de uma forma sobrenatural, né? Porque está escrito na Bíblia também que a glória do Senhor cobrirá toda a terra, né? Toda a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Então é assim que nós cremos, que vai haver um grande avivamento, né? E que então o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. É assim que nós cremos. Se eu acreditar nessa apostasia, então não tem como eu acreditar nesse grande derramamento do Espírito Santo ou nesse grande avivamento que nós cremos que está reservado para o final dos dias aqui na Terra. E sobretudo a nação brasileira, que foi escolhida como um celeiro de avivamento para os povos da Terra. Alguém quer comentar mais alguma coisa que o pastor é metido, se intromete, fala? Conseguiram captar aí? Parece um pouquinho confuso, mas se você parar para pensar. Amém, queridos? Então vamos parar por aqui, né? Espero que realmente possa ter edificado a todos. Amém?